Segunda-feira, dia 15 de setembro. 15 de setembro. Essa semana começa a semana que vão decidir juros nos Estados Unidos e, aqui no Brasil, super quarta-feira. Que, na verdade, já tá tudo programado. Não vão alterar juros no Brasil e vão cortar 0,25 lá nos Estados Unidos, pelo menos é o que o mercado espera. Hoje o mercado vai ficar muito de olho no segundo dia de negociação entre China e Estados Unidos que acontece lá em Madrid. Uma coisa que tá muito em foco é a negociação dos Estados Unidos com a China com relação ao TikTok, que, teoricamente, na quarta-feira teria o seu prazo máximo para não ser banido nos Estados Unidos. E embora o secretário Bessent tenha dito que eles estão bem perto de algum acordo, provavelmente a gente vai ver mais uma extensão de deadline aí. O problema agora é que a China acabou de julgar a Nvidia como tendo quebrado leis de antitrust da China. Isso depois que ela foi obrigada a mexer nos chips por conta dos Estados Unidos terem bloqueado suas exportações para a China. Não é claro como que isso vai afetar na negociação entre China e Estados Unidos ainda. China ontem divulgou dados econômicos abaixo do esperado, muito por conta do ano passado eles terem feito estímulo em setembro, que fez com que os números ficassem muito esticados. Eles têm aquela meta de bater 5% de crescimento de PIB anual, e agora o mercado espera por mais estímulos do governo chinês. Tendo que ajustar aqui porque tá ficando muito claro. Hoje a gente também tem lá nos Estados Unidos o Senado americano votando o Stephen Miran para tentar fazer com que ele participe da reunião do Fed, que começa amanhã, que vai decidir os juros na quarta-feira. De novo, o cenário de juros está praticamente precificado. Só que é muito importante ver o que vão falar os membros do Fed e também do Banco Central aqui do Brasil, o que eles vão dar de indício daqui para frente. Aqui no Brasil, a prisão do Bolsonaro pode levar até 2 meses para ele ser preso de verdade. Até lá, o Congresso vai ficar brigando para tentar passar a anistia e a gente pode ter alguma repercussão do governo americano com novas medidas. Enquanto isso, o Lula, que escreveu ontem um artigo para o New York Times falando que ainda quer conversar com os Estados Unidos, dando aquele migué que ele tem dado nos últimos meses, justificando que as medidas que os Estados Unidos tomaram contra o Brasil são injustificadas, enfim, aquela mesma coisa de sempre. O Lula que se prepara para uma visita na semana que vem lá nos Estados Unidos para participar de uma Assembleia Geral da ONU. Isso vai ser muito interessante. Aqui na capa da Folha de São Paulo de hoje, déficits gêmeos expõem desequilíbrio de Lula 3 e o aproximam de Dilma. Um artigo bem completo falando sobre como o governo tem gastado muito mais do que tem arrecadado, o que teoricamente faz com que os juros fiquem altos. Bom, para tentar baixar os juros, o Lula até já indicou o seu próprio presidente do Banco Central, mas até ele entende que os juros têm que ficar altos se continuar com essa frouxidão fiscal. E aí, falando em juros altos, olha a comparação entre juros do Brasil contra top 20 economias do mundo. Nossos juros estão realmente bem altos. Agora dá uma olhada nesse outro gráfico da nossa bolsa em dólar contra outras bolsas de emergentes do mundo em dólar. A gente é o EWZ, a gente está subindo 32%. O México sobe 38%, África do Sul 43% e o Chile 34%. Esse que está subindo 24% é o índice de emergentes investíveis do mundo, que conta com China subindo 38%, Coreia do Sul 53%, só a Índia que está ali caindo no ano. E o nosso real, que terminou lá passado a 6 e não sei quanto versus o dólar, se valoriza 13% e é a moeda que mais se valoriza dessas moedas que eu peguei aqui. Peso mexicano se valoriza 10%, o dólar DXY contra as principais moedas do mundo também caiu 10%. Os juros altos ajudam a nossa moeda, mas você consegue ver por esse gráfico que é muito mais questão externa do que interna que está nos ajudando. Imagina se a gente controla a parte fiscal.